E aí, gurias, aqui é a Maia, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu tava com saudade de gravar aqui, especialmente pro canal do YouTube, então já deixa o seu like aqui se você tava com saudade de me ver por aqui, pra eu saber que vocês querem que eu grave mais vídeos pra vocês. E pra fazer o vídeo de hoje, eu separei algumas dúvidas que eu recebi lá no Instagram, então se você não me acompanha por lá ainda, é a Saúde Consciente, eu vou deixar aqui. Lá eu consigo ficar mais próxima de vocês e respondo as dúvidas por lá, e muitas das dúvidas que eu recebo frequentemente por lá eu quis trazer por aqui também para poder auxiliar você que está me assistindo agora. Então vamos começar, eu printei algumas aqui que são as que se repetem demais, assim. Então a primeira pergunta que eu recebi foi: Maia, como ter autocontrole e não exagerar nas porções? Bom, essa é uma dúvida que eu acho que a grande maioria das pessoas tem, né? Porque a gente acaba que muitas vezes, assim, começa a perder a noção, né, do que é a nossa fome mesmo, física, e do que é a nossa vontade de comer. Então, o que eu sempre recomendo, assim, é que você saiba montar um prato saudável. Então, eu vou deixar aqui pra vocês uma opção, né, pra vocês verem o que é um prato saudável. Então, a gente sempre vai pensar nesse prato, na metade dele, né, de vegetais, hortaliças, que são essas fontes de fibras que vão contribuir para a nossa saúde como um todo, para a nossa microbiota intestinal. E a parte de baixo desse prato a gente vai dividir em duas e vai colocar uma boa fonte ali de cereal, de preferência, né? Um cereal integral, pode ser um arroz integral, mas pode ser um macarrão integral, tá? E aí na outra parte a gente vai colocar uma fonte de proteína. Então aqui nesse prato vocês vão ver essas opções. Quando a gente monta um prato assim, saudável, nutritivo, né? Para finalizar também a gente pode colocar um azeite de oliva, depois temperar com um limãozinho. Então é um prato muito completo. Qual é a tendência quando a gente faz pratos completos como esse? Que a nossa saciedade seja maior, né? Do que quando a gente come um prato, por exemplo, só com um pedaço de frango e uma couve ou algum vegetal escuro. Então o que eu acho, assim, o que na verdade ajuda muito com que as pessoas tenham mais saciedade, com que a gente comece a descobrir o nosso fator saciedade, é tirar da nossa alimentação produtos industrializados, ricos, né, em produtos químicos, que eles começam a realmente acostumar o nosso paladar com aquilo e a gente começa a comer mais, né, como por exemplo produtos que são muito salgados, né, salgadinhos ou muito açucarados. Então, para quem quer controlar melhor a saciedade, assim, eu acho que uma dica fundamental é fazer pratos mais completos. Quanto mais completo for o seu prato, como esse que eu mostrei, maior vai ser a sua saciedade, tá? Pelo menos naquele momento da refeição. E aí vai variar depois, quando que você vai sentir fome de novo, você faz um lanche, né? Você faz alguma refeição ali intermediária, mas também sempre completa. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre como montar pratos, refeições assim ao longo do dia. Comentem aqui embaixo que vai ser um prazer gravar para vocês também. Então agora vamos para outra pergunta, que essa é a pergunta que quando eu vi ela assim, eu já queria ter respondido na hora para essa seguidora, mas eu preferi trazer aqui para eu poder falar um pouquinho mais para vocês. Então ela colocou assim para mim: como emagrecer 5 quilos até o ano novo? Engordei muito na quarentena e gostaria de perder. Então assim, o que a gente precisa pensar? Será que tem como perder 5 quilos até o ano novo? Hoje é dia 5, 6, né? A gente tá no comecinho do mês ainda quando eu tô gravando esse vídeo. E, gente, o que a gente precisa ter em mente, né? Você levou uma quarentena inteira, a gente tá em quarentena desde março, né? Pra ganhar esse peso, assim. Então, o que eu sempre gosto de falar é que pra quem engordou, pra quem emagreceu, eu tive seguidoras, né? Eu tenho seguidoras lá no Insta que algumas engordaram, outras emagreceram. E o que eu gosto sempre de falar é que você entenda que a gente tá num ano diferente, né? Então, assim, não tente emagrecer agora no final do ano esses 5 quilos, porque é muito difícil. É o que eu sempre falo, emagrecer não é o mais difícil é manter esse peso. Porque se você, por exemplo, fizer uma dieta restritiva de hoje até 2, 3 semanas, pode ser que você emagreça, mas você vai engordar num efeito rebote depois, o que seria, né? Você vai engordar o dobro do que você emagreceu. E isso não sou eu que tô falando, são todas as pesquisas que mostram pra gente, né? Que cada vez mais pessoas que fazem dietas restritivas, elas tendem a engordar tudo de novo nos próximos meses. Então, assim, como emagrecer esses 5 quilos? Primeiro, eu acho que antes de você pensar nos 5 quilos, pensa em emagrecer 1 quilo de cada vez, entendeu? Assim, pensa em ir realmente reaprendendo, né, reeducando a sua alimentação. Eu acho que a dica que eu dei na primeira pergunta pode ajudar a montar pratos mais saudáveis. Se você seguir também alguns passos, como por exemplo, né,
fazer alguma atividade física. O que eu noto que fez muitas pessoas engordarem ou emagrecerem, né? Foi justamente parar com a atividade física. Então lá no Insta, inclusive, eu tô com um desafio que chama hashtag 40 todo dia, que é pra eu me desafiar também a me exercitar todos os dias. Nessa quarentena eu dei muita desculpa, então eu poderia ter feito mais atividade física em casa, acabei não fazendo com tanta frequência e eu também senti, assim, a gente sente que a gente vai perdendo massa magra, isso acontece, é natural. Então eu me desafiei, se você quer também essa motivação, me acompanha por lá que eu tô sempre postando como é que tá sendo a minha rotina, o que eu como no pré, no pós-treino. Mas eu acho que se exercitar é muito importante para quem quer emagrecer, não só pro final do ano, tá? Mas pra vida, assim, ou pra quem quer ter mais saúde também. Então a primeira dica é essa, se exercitar, fazer uma atividade física, saber que se você continuar comendo como você tá comendo sem queimar essas calorias, não vai ter déficit calórico e não vai ter perda de peso, tá? Então a segunda dica que eu quero dar é que você não comece dietas restritivas agora, eu acho que não é o momento, né? Se você engordou durante a quarentena, é provável que você tenha passado por várias situações assim desafiadoras, então você acabou descontando na comida, então eu acho que não vai ser através de dieta restritiva. E a terceira dica que eu dou pra você é que você realmente busque assim alguma orientação, sabe? A gente se sente muito mais segura quando a gente tem alguém ali nos apoiando, então se você não puder procurar um atendimento, né, profissional, nutricional, que é o mais indicado, se imuna de informação assim que não vai te falar, por exemplo, para você fazer uma dieta da sopa, uma dieta do ovo para emagrecer 3 quilos em 3 dias, porque isso não é saudável. Então, só para finalizar, assim, claro que é possível emagrecer esses 5 quilos, mas, né, eu acho que não coloca essa meta até o final do ano, assim, tem muito pouco tempo agora. Pensa em, pelo menos, durante esse mês, você reaprender a se alimentar, montar pratos mais saudáveis, né? Conhecer também, descobrir qual é o seu fator saciedade e não focar tanto nos números, assim. Porque muitas vezes, perder esse peso na balança não necessariamente está dizendo que você perdeu gordura. Você pode ter desidratado, né? Pode ser outras questões. Então, assim, foca primeiro em se alimentar bem, em aprender, né, a se alimentar de verdade, assim, não passando fome, não fazendo restrição, porque aí você vai com certeza emagrecer esses 5 quilos e você nunca mais vai recuperar eles, tá bom? Então a terceira pergunta que eu separei aqui pra falar pra vocês você toma refrigerante? Você recomenda tomar refrigerante zero para evitar a vontade de doce? Então... Eu não recomendo, tá, a vontade de tomar refri pra suprir a vontade de doce, porque eu acho que muitas vezes o nosso paladar ele busca por algo doce e a gente pode encontrar esse doce em alimentos mais saudáveis. Refrigerante, primeiro, que nem é um alimento, é um produto alimentício, tá? Sempre que algum alimento tiver mais de 5 ingredientes, a gente tem que estar muito atenta em relação a esse alimento, quantas vezes a gente vai consumir. O nosso guia brasileiro já fala sobre isso. Eu tenho um guia que eu explico melhor como você pode identificar esses alimentos e produtos alimentícios. Eu vou deixar ele linkado aqui pra você. Mas eu acho assim, se você tá com vontade de comer doce, come o doce. Sabe? Eu tô com vontade de comer um chocolate, experimenta comer um chocolate que não é tão açucarado, né? Compra um chocolate 50%. Eu acho que esse exercício, assim, da gente ir realmente comendo chocolates um pouco mais saudáveis, vai mudando o nosso paladar para que quando vier essa vontade de doce, não venha aquela vontade de tomar um milkshake, sabe? Super açucarado, que você comece a se contentar com doces mais saudáveis, porque aí tu também pega os benefícios do chocolate, né? O cacau tem muitos benefícios antioxidantes, ele faz bem pra gente. Então não precisa ter medo, assim, do doce. Eu acho que a gente deve ter um cuidado em relação ao doce quando é aquela vontade de comer uma barra inteira, né? Porque aí realmente é algo que tá muito mais relacionado até com questões emocionais, né, e comportamentais, do que realmente vontade de comer, necessidade de comer aquele doce. Então eu não recomendo o consumo de refri, mesmo se ele for sem açúcar, para suprir a vontade de doce. Pensem comigo, ele pode não ter açúcar, tá, nesse produto, mas imaginem quanta coisa que eles não colocam lá para ficar com um gosto palatável, né, para as pessoas quererem provar. Então, assim, eu acho que é muito melhor, tá? Você começar a experimentar outros tipos de doce, por exemplo, as frutas mesmo. Começa a experimentar frutas que já têm um teor mais doce, né? Por exemplo, a banana, se a gente deixa a banana quase, né, mais escura, ela vai ficar mais doce, faz um bolo com aquela banana, sabe? Do que simplesmente pegar ali um refri e tomar, né? Uma caloria líquida também, por mais que eles coloquem ali que não tem calorias, lembrem, gente, que não conter calorias não quer dizer absolutamente nada sobre aquele produto, tá? Porque
porque ele pode não ter calorias, mas ele tem outras substâncias que realmente nem a curto, nem a médio e muito menos a longo prazo vão te fazer bem. Então eu não recomendo, tá, o consumo de refri. Se eu tomo refri, isso também já foi uma pergunta que me fizeram, eu parei de tomar há muito tempo refrigerante, isso não foi uma coisa que eu tomei por muito tempo e tal, simplesmente pelo que eu tô falando aqui pra vocês, assim, porque eu preferia comer alguma coisa, né, mastigar, sentir a comida do que tomar um refri. Então, o refri foi algo que eu cortei há bastante tempo e hoje eu não sinto a mínima vontade, assim, prefiro 1000 vezes tomar um suco natural. Agora a gente tem kombucha, tem outras opções, assim, então eu prefiro investir, né, numa kombucha, por exemplo, que é um pouco mais cara, mas é algo que a gente toma mais devagar, é algo que tem toda uma questão de fazer bem pra nossa saúde, do que realmente só substituir, né, a vontade de doce por refri. Não vai funcionar, você vai ter cada vez mais vontade de comer doce, tá? E pra encerrar, então, aqui as nossas perguntas sobre o whey. O que eu acho sobre o whey, se eu recomendo o consumo de whey e tal, se eu tomo whey. Então vamos lá, gente, sobre o whey. O que é o whey, né? O whey protein, ele é uma proteína isolada do soro do leite, né, de todos os suplementos que a gente tem na área da nutrição esportiva. O whey, ele é um dos que mais tem benefícios comprovados. Então, para quem realmente não consegue atingir essas proteínas ao longo do dia que precisa, ou não consegue fazer uma refeição completa, eu acho ok, eu acho que é uma boa estratégia, tá? Para quem não consome leite, né, como é o meu caso, para quem quer saber também se eu tomo ou não, isso é uma coisa que me perguntam com bastante frequência, né? Se você não sabe ainda, eu tenho uma alimentação baseada em plantas, então eu não consumo nada de origem animal. E eu não tomo whey porque eu consigo bater as minhas proteínas ao longo do dia, eu prefiro mastigar elas, mas se eu não tivesse tempo, eu tomaria sem problema nenhum, tá? Eu acho que a gente pode sim ter essa estratégia e nós já temos, inclusive semana passada, eu quis responder essa pergunta porque eu queria mostrar isso para vocês também. Semana passada eu estava numa palestra sobre nutrição esportiva e a gente estava vendo alguns artigos e um dos artigos que a gente viu, ele comparava, né, a proteína, o whey protein, né, lá do soro do leite da vaca com a proteína de origem vegetal, e as duas são super efetivas, são excelentes. Então é para quem é intolerante à lactose, para quem não se sente bem também com a lactose, é uma excelente opção. O whey, ele não é o whey, daí o nome, né, ele é a proteína isolada do arroz, então a gente pode consumir também, tem de arroz, tem de ervilha, tem várias opções, então eu acho que é uma boa estratégia, assim. A única coisa que eu não acho legal é você tomar só por tomar, entendeu? Eu acho que sempre vai ser melhor a gente consumir as nossas proteínas através dos alimentos, mas para quem não consegue fazer isso, eu acho que é uma boa estratégia. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei não me estender muito. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de perguntas e respostas, me mandem lá no Instagram, tá? Eu sempre recebo com o maior carinho, adoro responder vocês por lá. E algumas perguntas que se repetem muito lá, eu vou trazer por aqui também pra gente poder compartilhar com mais pessoas, tentar ajudar mais pessoas aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo por aqui.